Olá, bem-vindos ao Arena IE, o podcast da Conexão IE. Eu sou Marcelo do Carmo, esse é o primeiro podcast de 2023 e estamos recomeçando esse ciclo. Eu estou dando uma aqui de apresentador, né? Então, eu sou Marcelo e comigo aqui, como sempre, está a Alessandra. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Arelê, agora em 2023. Não sabemos em que dia você vai estar nos assistindo, né? Quem sabe na estrada. A gente descobriu que na estrada é bom de assistir, né, Na mano? estrada é bom de assistir. É igual o Clóvis de Barros e o Peter falam, o Jordan Peterson falam, né? Aham. Eles adoram se ouvir a si mesmos, né? A gente tem esse mesmo problema. Ou como o Rabino Dudu, o Rabino Dudu. eu falo e vocês pegam carona. Exatamente. Bom, eu não sei quando você vai estar ouvindo, assistindo esse podcast, mas a estreia dele é dia 6 de janeiro, né? Que é um dia bem significativo, é o dia de Santo Reis, né? Para quem professa aí a religião católica, né? É o dia dos Reis Magos, né? Terem visitado lá o menino Jesus. E eu tenho uma lembrança de infância, Ali, de Santo Reis. Eu lembro, eu estava de férias, né, lá em Catanduva, uma cidade lá do interior de São Paulo, e estava passando uma folia de reis ali na rua. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mano. Folia de É reis. bem interessante. Vai uma bandeira, né, um estandarte na frente, né, os cantadores e uma tropa atrás. Mas era uma tropa, eram umas 20 pessoas mais ou menos, né? E eu falei, nossa, mas o que é isso? Aí meu avô, que ainda era vivo, né, foi atrás, porque quando ele era jovem, ele ia, né, nessa folia de Santo Reis. E aí a folia foi até uma casa perto ali, a casa do meu avô era ali na periferia de Catanduva, então tinha algumas casas que parecia assim já um sítiozinho, né? Então o pessoal bate na porta assim da casa, Bate né? palma pro povo abrir. E aí o dono da casa, né, aceita receber a folia. E a primeira música que eles cantam, né, agradecendo, né, o dono da casa. Que E o povo bonito. nas palmas, né? Salve o dono dessa casa, salve o dono dessa casa, que quis trazer Santo Rei, ai, ai. E vai, aí via, né, aquelas Que músicas, eles lindo! ficavam ali e tal. E eu fui atrás, né, e juntou uma galera, né? E aí qual que é o lance, né? Depois eu fui entender e conversar com meu avô. O pessoal saía ali, mais ou menos no dia do Natal, e iam fazer folia. Era uma caravana que ficava indo de casa em casa, e o dono da casa que recebe a comitiva. E aí é comida, é Bolinho. bolo, é pouso, né? Se tá de noite, e em troca a comitiva, né? Faz a folia, né? Faz a festa, né? Então, e eu lembro na época, né, eu bem, né, mocinho de apartamento de São Paulo, eu fiquei assim horrorizado. Nossa, vô, mas como assim, né? Vocês saem e chega na casa e é uma tropa. E eu me assustava, né, com aquela tropa chegando e junta gente, né, das casas vizinhas. E eu falava, nossa, mas coitado do dono da casa, ele vai ter que alimentar esse povo todo. Eu falava assim, mas pensando assim, eu nunca, né, teria esse desprendimento, né, de, ó, dá licença que eu vou chegar aqui Mas e, sabe né, que isso é tão bonito, Mar? Eu já me veio várias coisas aqui, são características hã? que já nos remetem à inteligência emocional e que o pessoal que mora em comunidades vivencia isso com tanta facilidade, né? Eu já pensei aqui em abertura emocional, o nosso Uhum. tal openness, né? De se abrir ao novo. E a gente, justamente agora, começando o ano, um dos sentimentos mais importantes é o de abertura ao novo. E o de contato com pessoas, né? É, E aí, Ali, eu já queria, para a gente não ficar divagando aqui muito, né? Por que que eu trouxe esse assunto, né, da Folia de Reis, além do ser a estreia no dia 6 de janeiro? Porque ontem, né, nós estávamos assistindo a um documentário da Netflix, né, o Método Stutz, né, muito bom. muito interessante. É um psiquiatra, né, Phil Stutz, né, que é entrevistado, né, pelo Jamie Noah, né, que é um ator. Né, vale a pena você verificar lá na Netflix. E ele é o cliente do psiquiatra. Ele decide fazer um documentário entrevistando o psiquiatra para compartilhar, né, a abordagem, né, desse psiquiatra. Então ele vai colocando lá diversas ferramentas, né, que ele usa nas suas sessões de terapia. E uma das primeiras ferramentas, né, que chamou a nossa atenção, ele né, tem a ver com Maslow, né? Tem a Eu ver vou com a deixar, pirâmide de né, tu Maslow. colocar aqui. Ele falou assim, ó, bah, tu tá numa bad, né? Tu tá ruim, tu tá numa situação
que você não vê saída. O que é a chave, né? Uma das chaves, né, que o psiquiatra colocou ali, que o Phil Stutz colocou ali. Cara, primeiro te energiza. Então, primeiro você ganha potência e ao ganhar potência, vai aparecer uma solução, mas não adianta tu ficar correndo atrás de uma solução com baixa energia, com baixa potência. Tá, e como é que a gente ganha potência? E aí ele apresentou ali, num draft, ali o triângulo de Maslow, e aí eu vou deixar tu falar, Ali. Muito bem, então vamos lá. Então a gente já está juntando a folia de Reis com a questão de se Que é a parte do energizar. meio ali, né, do triângulo. Exato, já Uhum. entendi. Isso aí. Então, o que que dizia nesse triângulo? Na verdade, o Maslow tem 5 camadas, né? O que que dizia a teoria do Maslow? A gente que foi professora aí de administração, não existe um TCC nessa Que não história tem do a tal comportamento pirâmide de Maslow. que não tem a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela fala, na verdade, ele não dizia que era uma pirâmide. O Maslow nunca falou que isso era um formato de pirâmide. O que ele dizia é que existe uma hierarquia de necessidades humanas. Então, existem necessidades que são mais fortes, mais importantes, assim, mais de base. E existem necessidades que não têm tanta força assim. Então, ele criou essa hierarquia. E a base dessa hierarquia são 2 agrupamentos, aliás, que aqui no método Stutz ele coloca num só essas duas, né? Mas que no Maslow são 2 camadas, a das necessidades fisiológicas e necessidades de segurança. No método Stutz, ele fala na primeira camada do corpo, as necessidades do corpo. Então, o corpo tem que conseguir se energizar. E se a gente está falando do corpo, a gente está falando do sono, a gente está falando da alimentação, a gente está falando da qualidade de vida, Do exercício físico. do exercício físico, né? Então, a gente sabe muito bem, eu e tu aqui estamos trabalhando o nosso corpo há um certo tempo, né? A diferença que faz quando a gente tem uma rotina estruturada, uns 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 vezes na semana que você tem atividade física, como muda a tua disposição. Que é muito diferente a gente ficar em casa pensando, uma hora eu vou ir na academia, né? Nisso eu gosto muito do que diz o Barakat, que ele diz o seguinte: qual é o melhor horário de fazer academia? É o horário que tu pode. Qual é o melhor exercício pra gente fazer? Aquele que tu gosta. Qual é o melhor jeito de começar agora? Sabe assim, tipo... Vai lá e faz. Vai lá e faz o que for possível fazer. Se for possível uma caminhada, faz uma caminhada, enfim. Então, a primeira camada, corpo, né? Então, como a gente precisa se energizar, tendo noção do que está fazendo com o próprio corpo. E aqui, antes de colocar as próximas 2, eu queria só comentar mais uma coisa. Que durante a sessão ali de terapia, eles falando... E é verdade isso. A gente fala muito do corpo como se fosse uma coisa só da forma. Agora a gente está no verão. Ai, meu Deus, a forma do corpo. Não, não é forma, né? Corpo contribui com saúde mental. Exatamente. Né? Então, o corpo aqui permite a energia necessária para a ação. E se a gente não está com o corpo energizado, a gente não tem energia nenhuma. E vem depois um monte de sentimentos negativos que só drenam mais a energia ainda, como a culpa, né? Como a vergonha. Bem como a alimentação, né? Uma das coisas que a gente mais precisa se preocupar é numa boa alimentação para o bom funcionamento do nosso cérebro, né? Exato. A gente tem uma necessidade, por exemplo, lógico, né? Busque seu nutricionista, né? Busque, né, a sua orientação. Mas a gente fica assim falando, nossa, low carb, né? sem amido, sem amido. O cérebro precisa disso, né? Então, é low, não é zero, né? Não é nenhum, né? A gente vai ficando prostrado, a gente vai ficando cansado, dá um cansaço mental quando a gente não se alimenta direito. Isso. E se você não tem uma função cognitiva, você não vai sair de nenhum labirinto em que você se encontre, né? Então, a alimentação também visa suportar a tua mente, né? É mente sadia em corpo sadio, né? Esse que era o provérbio lá dos gregos, né? Mens sana in corpore sano. Tá? Muito bem, então essa é a primeira camada. Sim. A segunda camada, que é da pequena pirâmide do Stutz, são 3, São no caso. 3. No Maslow também corresponderia aí à terceira camada do Maslow, é a questão dos relacionamentos. Isso. Que é o que o Maslow dizia que é o senso de pertencimento, a nossa identidade social. E que entra a Folia de Reis aqui como essa coisa tão bonita que infelizmente nas cidades a gente vai perdendo, que é a sensação de que sim, eu tô na casa do meu vizinho,
E ele me oferece um cafezinho, um pãozinho de queijo, né? Pensando aqui na casinha mineira, né? Que a gente foi para Minas há um tempo atrás. E era impressionante como isso é muito forte nos mineiros, né? No interior do nosso estado também é forte. Sim. E que é uma sensação muito boa de comunidade. Eu sou suspeita para falar, que eu tenho que comentar um pouquinho de mim, que meu pai era militar e a gente fazia muitas jantas com as famílias militares. O pai era cozinheiro e eu costumo dizer que era difícil ter menos de 20 pessoas para jantar num final de semana. Era muito comum a casa cheia. E é uma coisa que traz energia, né? Te energiza, te motiva, né? Te dá uma potência de ação. E a gente, nos centros urbanos principalmente, a gente perde isso. Por exemplo, a gente estava ali na antessala falando sobre condomínios, né? Hoje em dia é muito comum a gente morar em condomínio. Aí eu vou fazer um desafio para ti. Por exemplo, nós moramos, né, num prédio aqui em Porto Alegre, tem 10 andares, 4 apartamentos por andar, então são 40 famílias. Quantas você conhece? Nossa, pouquíssimas a gente conhece. Né? Quantas você interage? E são os seus vizinhos, né? Eles compartilham o teu mesmo endereço, né? Então, essa vida urbana, ela nos afasta de relacionamentos. A gente vive tomado pelo medo. E aí o que acontece? A gente vira um bichinho do mato, né? Vamos num clube, né? Vamos num espaço social em que a gente tem que interagir com outras pessoas. Aí a gente vê verdadeiras guerras, né? A gente costuma sempre ficar observando, né? A gente tá toda hora, né? A gente tem esse vício, né, Ari? Toda hora a gente está observando, né, A as arena pessoas, aí, a né? gente olha a arena do mundo, E aí, né? por exemplo, a gente vai num clube, numa piscina, e a gente fica vendo a briga, a disputa pelas cadeiras, né? A disputa pelo espaço embaixo da sombra. A disputa pelo... As pessoas, né, estão toda hora degladiando, né, entre si, em vez de interagindo de uma forma amistosa. A gente perdeu essa habilidade, né? E nas empresas, então, né, Ari? E como a gente acaba fazendo essa conexão social, muitas vezes, abastecida só com álcool, né? Agora com as festas de final de ano, que a gente viu também, em que as pessoas ficam tão desconfortáveis da interação, em que elas precisam beber muito para estar junto, né? Para ter algum tipo de... soltar um pouquinho as suas inibições sociais, né? E nas organizações é complicado, porque a pessoa é teu colega de trabalho, você vai ter que colaborar com essa pessoa, você vai ter que formar forças-tarefa, participar de projetos, mas ao mesmo tempo você compete, né, com essa pessoa pelo teu emprego, pela tua promoção, pela manutenção, né, do teu cargo, né, num cenário que as empresas estão continuadamente buscando ganhos de produtividade, automatizando processos. Então a gente ficamos muito enferrujados nesse lastro importante, né, de senso de pertencimento, que é tão importante para nos energizar, para a gente ter confiança e força para agir. Isso que eu gostei muito do método Stutz, que é justamente entender que a base do corpo e a base dos relacionamentos, que ele vai chamar ali pessoas, né, essas duas iniciais de base, esses 2 degraus de base, são base do quê? Do teu fluxo de energia. Se você está nos ouvindo agora, está se sentindo meio sozinho, convida um amigo, convida uma amiga para tomar um café, sem grandes pretensões, sabe? E observa o teu nível de energia, antes e depois. Sim. Então é impressionante como, de fato, pessoas energizam umas às outras. Eu vejo isso contigo, né? É impressionante. A Alessandra tem muitos dias que ela faz treinamento presencial. Né? E às vezes a gente vai junto pro treinamento e aí de manhã cedo, meio tal, dormindo, meio arrastando a chinelinha. Vai assim, nossa, né? Será que vai ter força? Será que vai ter energia, né, pro treinamento? Aí chega as pessoas... Aí quando volta não consegue nem dormir, né? De tão energizada que ficou pilhada. atrás depois da interação, né? Como a interação com os outros nos energiza. Nos energiza imensamente. Muito bem, então o primeiro degrau, o corpo, o segundo degrau, as pessoas. Terceiro degrau é o teu relacionamento consigo mesmo. Que no Maslow vai entrar aqui a questão da autoestima na 4ª camada do Maslow. Então, no Maslow, o quanto eu me dou bem comigo mesmo. O quanto eu me aprecio.
E até mesmo a identidade social contribuiu para essa estima, né? Então, no caso do Maslow, ele vai dizer que eu pertencer a uma comunidade, a uma família, a um núcleo social, porque vamos pensar que o Maslow lançou essa teoria lá nos anos 60, finalzinho dos anos 60, né? Ou início de 70, por ali. 71, se não me engano, foi o livro já revisado dele. Então aí, meu Deus, isso daí não existia nenhum tipo de rede social, não existia nada disso. O que se falava que eram os relacionamentos era o núcleo familiar, era disso que ele estava falando, da comunidade em que tu crescia. No máximo uma comunidade escolar, sendo você um jovem. Trabalho não era considerado nessa época como uma possibilidade de relacionamento, não se tinha muito isso. Muito bem, então, terceira camada é você com você mesmo. Agora você encarando que valor você tem no mundo. É você conversando com a sua voz interna. Ou com as vozes internas, como alguns de nós E eu têm. achei muito interessante no modelo, né, que sempre que a gente fala assim, não, a gente tem que ter autoestima, a gente tem que ter autoestima, e tem várias escolas, né, que pregam a figura do self-ideal. Então você constrói, né, um self-ideal, um eu ideal, onde você projeta quem você quer ser, só que nós não somos ainda quem nós queremos ser, se é que um dia nós seremos, né? Porque sempre que você atinge uma meta, você dá um passinho à frente, por favor, né? A gente sempre está continuadamente, né, nos tornando pessoas mais completas, né? Ou diferentes, né, do que éramos. Então, essa autoestima é bem interessante, que uma coisa é você projetar um self-ideal, mas eu não sou esse self-ideal. Quem eu sou? Mais ainda, quem eu fui. Isso eu achei assim uma sacada muito grande, porque eu sou essa pessoa hoje, querendo ser alguém melhor, mas tendo que conviver, às vezes, com a culpa ou com frustrações de quem eu fui no passado. A gente vive em 3 momentos no tempo, e todas essas pessoas somos nós, né? O pior ainda é o do quem eu poderia ter sido, né? Quem eu poderia ter sido. Que é o passado do projetado, né? Então, quando lá atrás a gente faz uma decisão, a gente já falou isso aqui no podcast, eu adoro comentar isso. Às vezes a gente tem um arrependimento que a gente nem sabe que é um arrependimento. Talvez tu tenha que te perguntar do que eu me arrependo na vida para encontrar isso. Geralmente tu vai lá e olha e diz, aquele momento da minha vida eu dei uma virada. E eu, se não tivesse feito aquela virada, poderia ter sido diferente. E esse poderia ter sido, esse futuro do pretérito, ele vira futuro do pretérito, isso, né? Acho que futuro do pretérito, o que poderia ter sido, né? O que poderia ter sido, né? E esse tempo verbal acaba com a gente. Vai deixando a pessoa murcha, suga a energia dela. E eu achei genial a contribuição do documentário nesse sentido, porque ele apresentou 2 figuras aqui para a gente ter para nos ajudar a entender essa nossa necessidade de nos atualizarmos, né? É assim que o Rogers dizia que era isso. Necessidade de atualização. Então, eu tenho que me dar conta onde eu estou com os elementos que eu tenho hoje. E eu tenho que parar de ficar projetando cenários. Então, o Stutz, ele fala de 2 elementos que eu acho legal a gente comentar aqui, Má. O primeiro é o fator X, que vem a ser aquela parte de você que sempre vai colocar contra. Que sempre vai achar que você não consegue, que você não é bom o suficiente, que você não vai atingir aquilo que você quer. Quem que é o fator X na teoria do Jung? No Jung, a gente não tem, porque não é a mesma coisa que a sombra. Não é a sombra. Não é a sombra. A sombra é um pedaço teu, na psicanálise junguiana, né? Que você não, é uma parte da tua personalidade que você não revela. Ele até fala também o estudo em sombra. Mas por exemplo, no caso ali do documentário, é aquele eu seu que você não aceita, você não integra. Você não enxerga ele como você. Então, ele no tá caso dele ali, ti. tá ali. Então, por exemplo, no caso desse rapaz, era um homem já, né? Que era o paciente dele, a sombra dele era ele mesmo gordinho. Na adolescência. Mas isso é a sombra, é um pouco diferente. É uma parte dele que ele já viveu, ou que ele se sente daquilo e que ele não mostra essa realidade para o mundo. Ele foge dessa realidade. Que nem a gente faz com a sombra, né? A sombra, ela tá sempre fugindo da luz. Se tu botar a luz atrás de ti, é que vai estar a sombra. É nesse sentido que o nome sombra na psicanálise. Não é assim de do mal. Não tem nada a ver com isso. É de estar oculto.
Mas o fator X, esse fator X, é um pouquinho diferente. É aquilo que você... as mensagens mentais que você faz para si mesmo de eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, tudo que está ao meu redor não me serve. Então, é a minha desaprovação da minha realidade. Que, trazendo para nós da IE, é a raiz das emoções negativas. Uhum. O que emoções como raiva, medo e tristeza te dizem? Tua vida não tá boa? Não tá legal. E, aliás, a gente sabe que a gente tem muito mais emoções negativas do que positivas na nossa matriz, né? Por conta... eu adorei o fator X por isso, porque a gente é feito para isso. Mas vamos lá, temos que eliminar o fator X? Não, o fator X é uma maneira da tua mente de dizer que você tem que mudar. Que você tem que crescer e que não está bom como está. Exatamente. E é fantástico, a gente fala isso também, que você nunca vai vencer o fator X. O fator X sempre vai estar ali. Sempre haverá uma dificuldade, uma dor, uma perda, uma ansiedade, um medo, uma incerteza. A gente não dá pra gente ter uma ilusão que a gente consegue controlar o mundo, a vida, né? Perfeito. Mas a felicidade vai estar onde? Nesse processo de você conseguir enfrentar, né, esse fator X, se viabilizando, né, conseguindo transpor essas pequenas dificuldades para a próxima dificuldade que vai se apresentar com certeza. Então a felicidade não está em atingir alguma coisa, em conquistar alguma coisa, em conseguir alguma coisa. A felicidade, ela se encontra nesse processo da gente superar essas limitações. Muito bom. Viver o processo, né, nesse tem muito de psicologia humanista nisso. Tem muito de Maslow, tem muito de Rogers, tem a psicanálise mais junguiana da humanista, né? A gente viu alguns princípios budistas. A gente viu alguns princípios budistas no método Estudos. Adorei a gente poder juntar um pouquinho das nossas premissas também na IE. Só termina o Maslow, né? Que tem a então, quinta, que é a autenticidade, né? Isso, então vamos lá. Eu tenho duas coisas para terminar. O Maslow, que ficou faltando um pedaço da pirâmide. E o segundo elemento que eu achei genial, além do fator X, tá? Então, o Maslow, só para nós encerrar, ele tem, então, são 5 camadas. A primeira é fisiológica, a segunda é de segurança, a terceira dos relacionamentos, a quarta, autoestima, e a quinta de autorrealização. E aí, sim, essa pessoa se projeta em direção a uma vida realizada. Aquilo que ela entende que ela precisa colocar no mundo, que é tornar real, né? Realizar. Muito bem. Então, o Maslow, na verdade, coloca um passo a mais do que ele fala ali de autopercepção. Ele diz autoestima, né? Autoestima. Ele diz simplesmente a relação com você mesmo. É assim que o Stutz chama essa terceira camada. Você se aceitar quem você foi, né? Quem você poderia ter sido, quem você é. Tem uma boa relação. Sem ficar se preocupando em colocar mais complicação ainda, né? Isso. Porque quando eu coloco um eu ideal... o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou dizendo para o eu atual ou para o eu que foi, nossa, mas vocês estão ruins, hein? Quanto tempo falta? Então te põe para baixo se você exagerar na dose, né? Ao invés de te estimular para a autorrealização. Pronto, e essa era a segunda coisa que faltava eu comentar. Que ele falou que é o snapshot, né? Que seria aquela foto que eu tenho, é uma imagem, e é uma imagem estática do que é uma vida ideal. Então, o que às vezes trava as pessoas e tira muito energia é: se eu não tiver uma casa assim, então eu não vou poder ser feliz. Se meu cabelo não for longo, batendo na cintura, não vou ser uma mulher atraente. Se eu não tiver X na conta bancária e viajar 3 vezes ao ano para o exterior, meu Deus do céu, quem serei eu? Não sou uma pessoa de sucesso. Então, essas imagens mentais, e é um snapshot, eu adorei isso, porque é uma foto fixa, que te coloca uma ideia do que tu tem que ser, que é muito diferente só de eu ideal. Eu não quero também matar o eu ideal do Carl Rogers, porque o Rogers fala do eu ideal. Mas eu acho que a gente está tão atolado por essas imagens do que seria uma vida de sucesso, do que é uma vida valorosa, do que é um ser humano de valor, que a gente está se deprimindo, e essa é a palavra, por esse excesso de energia colocado em cima desta imagem. É como se a gente ficasse girando toda a nossa energia psíquica, que não é pouca coisa, a nossa energia coloca a gente no mundo. A gente, ao invés de usar essa energia na ação das pequenas coisas do dia, a gente fica colocando essa energia nessa imagem.
E o pior é que essa imagem, ela derruba os estágios anteriores da pirâmide. Eu deixo de viajar, eu deixo de me relacionar, eu deixo de interagir num grupo social porque eu não estou me sentindo bem com o meu cabelo. Isso, eu não Ou quero nem não, saber de comer nada saudável, então eu vou comer esse sorvete agora porque eu dane-se, não tanto vou na faz. academia porque eu não estou bem na roupa, eu vou lá passar vergonha, eu não vou Isso, nadar porque o maiô está apertado, sei lá. Ele é capaz de destruir, né, as as etapas etapas da anteriores de fluxo de energização, né? energia, exatamente. Adorei essa ideia, porque Uhum, se a gente parar um pouquinho de idealizar a vida, a gente vai ganhar mais energia para de fato viver a vida. E tem uma coisa que eu já descobri, pelo menos para nós dois aqui, eu acho que uhum, tem muita gente que vai se identificar. Eu já percebi que quando eu entrego tarefas, eu me energizo. Adoro, né? uhum. Os americanos chamam isso de achiever, né? Que é aquela pessoa que gosta de entregar, gosta de os realizadores, né? E eu gosto de realizar coisas. Então, quando a gente faz pequenas tarefas, vou arrumar minha mesa de trabalho, vou lavar uma louça, vou fazer uma ligação para alguém que eu tô devendo, e eu faço a minha listinha lá. E essa sensação de tô cumprindo a minha lista, Uhum. tô fazendo a minha parte nesse dia, nesse momento, como isso nos faz bem. E quando a gente parou de conseguir realizar, o que a gente está fazendo? A gente está lá colocando energia naquela imagenzinha do snapshot. Aquela imagenzinha fixa da vida ideal. Então, acho Uhum. que esse é um recado super importante para esse começo, né, Má? Sim. E outra coisa que eu queria que você comentasse, Ali, que muitas dessas ferramentas que ele explora algumas nesse documentário da Netflix, ele usa uma técnica que é a projeção, né? A gente chama de imaginação ativa, Uhum. né? Como é que é isso, Ali? Isso é uma técnica já muito antiga, né? O Jung já usava isso, claro que com ferramentas diferentes, no sentido de eram diferentes as visualizações, né, que se Uhum. fazia na época dele. Mas a ideia é colocar para tua mente um cenário, uma imagem mental que te auxilia a lidar com as emoções aflitivas. A gente faz muito disso nos treinamentos da Conexão IE. A nossa mente, ela funciona, ela responde a duas grandes possibilidades: as imagens que você produz e as palavras que você usa. Então, quando a gente fecha os olhos num treinamento e tenta visualizar, a gente está entrando em contato com a mente. E que mente? É essa mentezinha do fator X aí. Uhum. A gente, que ele chama de fator X, que na verdade para nós é esse subconsciente, é esse mecanismo da tua mente de ficar te trazendo demandas. Porque a nossa mente, ela é projetada para isso. E quem sabe tu faz isso? E quem sabe tu faz aquilo? Mas isso aqui tu não sabe fazer direito. Então, essas possibilidades que você vai ganhando, na imaginação ativa, você meio que neutraliza isso. Porque você dá, como eu digo, um chiclete para a mente mascar. Uhum. Você diz para ela o que ela tem que enxergar. E é impressionante, as pessoas dizem depois nos treinamentos, né? Nossa, como isso me fez bem, como eu me sinto melhor. Sim, porque você tirou aquele monte de coisa que estava te sugando dentro da tua cabeça. Não, eu acho essas técnicas fantásticas, né? Eu sou testemunha, né, de quando a Alessandra conduz isso nos treinamentos. Às vezes eu tenho a felicidade de poder presenciar, porque do que a gente aprendeu até agora, né, Ali? Ok, eu consigo entender um conceito, né? Se você me explicar alguma coisa que eu preciso fazer para ter uma vida melhor, mais saudável, eu consigo entender. Mas uma coisa é entender, outra coisa é você vivenciar. Então, uma coisa é entendi, outra coisa é vai lá e faz. Mas entre o entendi e o vai lá e faz na vida real, tem um abismo às vezes, né? E aí tem todo esse fator X, fala, não, mas ok, legal, mas eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir fazer. E quando você usa essa técnica da imaginação ativa, você está criando uma experiência dentro da tua mente. Isso aí. Porque para o nosso cérebro emocional, né, na verdade, não interessa se está sendo agora, né, se está sendo projetado ou se foi, né? A gente cria cenários, esses cenários eles induzem uma resposta emocional tal qual como se eu estivesse experienciando agora. Então essa técnica, né, da imaginação ativa, a gente induz uma experiência e a gente consegue sentir Uhum. e registrar
o resultado, a influência dessa experiência no nosso corpo, na nossa mente. Isso gera um sentimento, e às vezes, como a gente se entrega, né, para essa experiência, pode ser até um sentimento mais profundo, né, do que se você tentasse ali, né, por conta própria, né, ter essa experiência, né? Então você se joga, né, você se abre. Eu acho interessante como tu vai colocando, né, tu vai devagarinho, porque o filme, esse documentário, ele é em preto e branco, né? E eu comentei com a Ali, nossa, Ali, mas as tuas imaginações, né, quando você faz, elas têm cores, elas têm música ambiente, parece um IMAX, né, do cinema, né, que treme a cadeira, né? O pessoal sente odores no cinema, etc. Tu faz umas imaginações muito, né, para poder trabalhar os diferentes sentidos da mente. Porque a nossa mente também tem os 5 sentidos. Então, tu deve te lembrar, às vezes nos sonhos a gente sonha colorido, nos sonhos a gente pode experimentar gostos, cheiros, né? Então, a gente tem sim a questão do tato, do som, tudo dentro da mente da gente. E cada coisa que você projeta, você ajuda a pessoa a registrar com mais intensidade, a reter com mais no intensidade corpo, no soma. aquela experiência que tu está induzindo naquela pessoa, aquela experiência libertadora. Porque a gente tem uma ilusão de separação corpo e mente. E as visualizações, elas te ajudam a perceber que tu tem um corpo da mente e uma mente no corpo. Então, uma coisa está colada na outra. São um sistema compartilhado, né? Essas duas unidades são um sistema compartilhado. Então, eu estou lendo aqui o programa da nossa... então deixa eu falar, né? Eu falei para ela, a gente precisa falar do AI Experience. Até parece que a gente montou esse programa depois de ver o documentário. Mas não, essas coisas das sincronicidades... Elas são sincronicidades, exato. Porque pensando nessa dificuldade de interação, né, e nessa dificuldade de viver essas experiências, né? Então, na etapa intermediária lá da pirâmide do método Stutz, né? E com técnicas, né, ativas de aprendizagem, que a gente tinha montado o AI Experience. O que é o AI Experience? Vivencie conexões inteligentes. Estou vendo aqui o nosso material. É um dia para conexão com a nossa inteligência emocional. É um programa vivencial. Então, isso significa que a gente fica num lugar físico, não é um lugar, não é online, né? Precisa ter ali até uma graminha. Hoje a gente tem uma graminha aqui para comemorar o nosso novo cenário, né? Então precisa ter um pouquinho de verde, um pouquinho de conexão com o próprio corpo. Com a natureza. Com a natureza. E a gente experimenta 3 grandes eixos, né? A gente mergulha em emoções, que é o primeiro grande eixo, entendendo legendas emocionais, a linguagem do corpo, trabalhando um pouquinho como é que a gente coloca na expressão emocional a nossa intenção interna da emoção, né? Porque nem sempre elas estão coladas e nem sempre a gente lê também as pessoas, né? Então, trabalhando um pouquinho de leitura emocional. Depois, a gente vai trabalhar influenciadores emocionais em cima do nosso método SPY, do nosso livro, né? Que tu fez junto comigo, o SPY, né, Má? Que é o Sistema de Processamento Inteligente de Emoções. E depois, no finzinho, a gente vai trabalhar, aí sim, já projetando as nossas conexões emocionais, colocando a mente a serviço desse trabalho emocional, né? Então, é um trabalho muito bacana, eu tô louca para fazer, a gente já fez algumas coisas semelhantes em treinamentos em company e alguns que a gente faz para organizações, mas dessa vez é uma coisa nossa, diferente, assim, né? Uma vivência intensiva, né? Isso. Há muito tempo eu tenho vontade de fazer e agora, finalmente, a pandemia cedeu e a gente consegue fazer esse tipo de... Porque eu queria fazer presencial, eu queria que fosse uma experiência, né? Então, bacana, eu acho que o que a gente tira dessa live e desse nosso momento aqui, né? Pensando, não é mais uma live, né? Do nosso episódio aqui hoje, é que é extremamente importante a gente trabalhar na nossa energia. Isso que é a moral da história. E que uma interação de qualidade com as pessoas ajuda a trabalhar a nossa energia. E uma interação de qualidade conosco mesmo também, que é com a nossa mente. Então, com o teu corpo físico, com as pessoas do teu entorno, tanto no teu trabalho como na vida pessoal, porque agora a gente sabe que está tudo bem mais misturado do que antigamente lá com o Maslow. E, por último, você com você mesmo. Limpar um pouco da tua mente essas projeções tóxicas que você fez do que você esperava da sua vida, né? Acho extremamente importante isso. E aí a importância da inteligência emocional para tudo isso que tu está colocando, né, Ali?
eu sempre falo, né, que o nosso material de trabalho são as emoções. Eu sempre adoro e sempre vou repetir, né, a ficha que caiu no primeiro modelo de inteligência emocional que você trouxe. As emoções contêm informações. E a gente precisa aprender a falar essa língua, né? Eu vinha, né, de um mundo, de uma escola, de um treinamento em que, tá, emoções, né? Vamos aos negócios, né? Vamos aos trabalhos. E impossível, não dá, não tem como, nem tente, né? Don't go there. A gente tem que trabalhar, a gente tem que viver, a gente tem que se relacionar de forma integrada com as nossas emoções. Eu tenho aqui um coquetel emocional que está me acompanhando, você tem um coquetel emocional que está te acompanhando, e a gente tem que aprender a conviver, né, compartilhando, né, esses coquetéis, compartilhando essa panelinha de emoções que a gente sempre traz conosco. E quanto melhor a gente aprender a reconhecer e aprender a lidar com essas emoções, mais saúde mental, mais saúde física, mais relacionamentos saudáveis a gente vai conseguir proporcionar. Então a gente precisa aprender a meter a mão na cumbuca das emoções. Com certeza. E meter a mão na cumbuca das emoções é experimentando, né? É por meio dessas experiências intensivas, né? Me fez lembrar uma coisa que a gente dizia no começo dos treinamentos, que ali foi o meu eureka. Que isso foi um entendimento que o professor Caruso, lá no treinamento de Yale de 2008, trouxe para nós. E eu me lembro que ali foi o meu eureka. Em que ele diz, as emoções modificam a forma como você interpreta a realidade. E as emoções modificam a forma como você está ou não, portanto, disposto a interagir. Então, se eu não sei que as minhas emoções modificam a minha disposição, modificam o meu entendimento, como é que eu vou garantir uma boa interação? Como é que eu vou entrar numa reunião se eu não estou percebendo como eu estou me sentindo, né? Então, eu acho extremamente importante a gente se dar conta da nossa legenda emocional e com a prática e com o tempo a gente começa a fazer isso nas outras pessoas. Começa a entender um pouquinho mais do que está passando na vibe do outro. Isso também eu achei bastante legal, né? Começa por si. Isso. A gente tem que começar por nós mesmos, né? Até para você... Eu lembro que uma vez um aluno do curso da PUC, né, mandou para ti um questionamento, né? Como assim a autopercepção é importante para você ter empatia? Isso, muito bom. Porque dá uma ideia assim, não, eu tenho empatia, né? Eu tenho que entender o outro. Eu tenho que entender o outro. Eu tenho que compreender o outro, eu tenho que me conectar com o que o outro está sentindo, eu tenho que me conectar com o que o outro está pensando. Mas para você ter uma postura empática, a primeira etapa é você se conectar consigo mesmo. Porque em função do teu estado emocional, você vai interpretar o outro a partir da tua lente. Mais até do que isso, Mar. Adorei. E mais importante... isso o Goleman fala no livro do Inteligência Social, quando ele começou a conectar a emocional com a interacional, né? E na inteligência social ele vai dizer o seguinte, quando eu vejo uma pessoa chorando sobre uma determinada situação, por exemplo, eu vou, na verdade, na minha imaginação, eu também estou chorando sobre aquilo. E aquilo já aconteceu comigo. Então, naquele momento... A minha empatia depende do quanto eu consigo, entre aspas, imaginar aquela experiência do outro em mim. E tanto que a gente pode dizer, nossa, parece que doeu em mim. Sim, porque você está imaginando em você aquilo acontecendo. E por isso também que quando a gente tem experiências compartilhadas, por exemplo, você tem um filho pequeno e você vai jantar na casa de uma pessoa que chega alguém com um filho pequeno. Pronto, você virou amigo de infância dessa pessoa. Por quê? Porque você começa a entender exatamente o que essa pessoa está experimentando. E é por isso que a empatia é maior quando a gente compartilha experiências. Sim, mas num caso, por exemplo, eu dei um exemplo de você ter essa afinidade. Quando você não tem essa afinidade, né, você pode antipatizar, né, com essa pessoa. Então, a sua falta de afinidade vai te colocar uma lente e falar, não, isso aqui nem é. Então, a autopercepção pode ter o contrário, né? Ao você sentir uma ponte de afinidade, você pode se abrir completamente, não é bem assim. Você pode exagerar
na sua percepção de que vocês são amigas da infância, mas na verdade vocês não são. Vocês têm uma pequena ponte. E aí é que a gente confunde. Aqui podemos fazer um próximo podcast só sobre isso, sobre os limites da escuta, sobre o poder da escuta ativa e da própria empatia. Porque um dos maiores desafios para mim e para ti, aqui tu também trabalha com o one-on-one, né? Que é essa coisa de entender uma pessoa, de servir de lente para uma pessoa, para ela olhar a própria realidade, quando a gente faz isso no coaching executivo. É extremamente importante você não ficar o tempo inteiro pensando em você quando você está ouvindo alguém. Você saber frear essa resposta empática. Porque a primeira resposta empática é, pá, comigo também. Bah, eu me lembrei da mesma coisa. Ah, quando eu era pequena aconteceu assim. E aí você começa a pegar aquilo que a pessoa está dizendo e o tempo inteiro relacionar com o que aconteceu contigo. Isso não é escutativo, tá, gente? Então, é importante ter essa capacidade de aí sim olhar a realidade do outro per se, ou seja, pelo que ela é. E não pelo que você está projetando dentro de você, né? Ou seja, já estamos abrindo um novo podcast aqui. Já estamos fazendo a pauta, né, do segundo podcast do ano, que a gente pode falar das 3 empatias, né, do Goleman. Vamos falar das 3 empatias. E eu adorei o que você também estava falando essa semana, numa reunião aí com um cliente, né, da comunicação empática assertiva, que é diferente da comunicação não violenta, né? Isso. Vamos deixar para a próxima, então? Vamos deixar um gostinho de quero mais. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre empatia, comunicação empática assertiva, como assim? Isso aí é comunicação não violenta? Não é comunicação violenta. É muito mais, né, do que comunicação não violenta. Não sabe o que é? Então, acompanhe a gente, né, no nosso próximo encontro, no nosso próximo podcast. É isso aí, pessoal. Eu acho que tá bom pra gente terminar em 40 minutos. A nossa tentativa em 2023 vai ser essa, gente. Deixar no máximo uns 45 minutos para não ficar muito longo o episódio. Para não ficar as 3 horas de live lá do Rabino Dudu. Então é isso, né? Muito legal, né, começar esse novo ciclo, né? Se você gostou, compartilha, né? Curte, nos siga lá no @conexão e em alguma das nossas redes, né? LinkedIn, né? Instagram, YouTube, Spotify. Comenta no YouTube que tu viu a live. Isso é super importante pra gente saber que você tá nos acompanhando. A gente tem gente que diz, eu te escuto. Eu digo, mas cadê o comentário se não escuta? Se escuta, né? Então comenta lá e aí a gente segue se falando. Isso aí. Então tá, um bom início de ano para ti, para todos nós, para você que está nos ouvindo. E até o próximo, né? Até o próximo, Arenê. Muito bom.